Pessoal, eu tava fazendo corte de alguns adesivos aqui. Eu ia só colocar na rotina, mas eu decidi gravar um videozinho separado pra mostrar pra vocês algumas dicas, algumas coisas que eu percebi com o tempo, tá? Então eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, tem muita dica bacana, muita coisinha, muito detalhe que não fala aqui no YouTube nos outros vídeos que eu tive que descobrir, vamos dizer assim, no susto, errando muito e aprendendo muito. Então eu quero pedir pra vocês, deixa o like aqui no canal, se inscreve. Se tiver alguma dúvida que surgiu durante esse vídeo, comenta, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, beleza? E provavelmente agora vocês vão ver meu rosto no encerramento, que eu vou gravar com a câmera mostrando os adesivos em si para ficar mais fácil de eu explicar. Então assim, ó, eu vou segurar a câmera aqui, que fica mais fácil de eu mostrar como é a questão do papel. Aqui são dois modelinhos, o redondo e o quadrado. Esse aqui é só uma folha a mais que eu fiz para fechar o centro, que eu já vou falar uma questão para vocês que eu errei aqui também na questão da contagem. Ó, eu faço a depilação, eu tiro todo aquele excesso do adesivo, ó, tá tudo aqui, ó. Isso aqui é muito importante vocês fazerem. Então assim, vamos falar para a questão primeiro do corte manual, para quem não tem máquina de corte, beleza? Assim, ó, eu trabalhei muito tempo, quase um ano, sem máquina de corte. O que eu fazia? Eu não dava opção de adesivo trabalhado, eu fazia só adesivo quadradinho assim simples e entregava cortado. Por quê? Para tu fazer um adesivo redondo ou com algum formato diferente, tu vai ter muito trabalho para fazer na tesoura. E queira ou não, acaba que o tempo que você gasta para fazer o adesivo, você não compensa o valor que você vai ter que cobrar para ter um preço competitivo. Então assim, dá a opção para o cliente. Você quer um trabalho quadradinho assim, ó, eu vou falar a minha experiência. Pode ser que para vocês tenham mais facilidade na tesoura do que eu, mas eu acredito que mesmo assim o tempo não compensa. Então assim, tu dá a opção para o cliente, ó. Eu faço ele quadrado, já dou cortado. Tu faz o cortezinho assim, né? Tudo certinho, que nem aqui tá na folha. Mas aí tu entrega ali individualmente o quadrado. Eu fiz muito isso. Ou eu posso fazer com o formato redondo, alguma coisa assim, mas tu só entrega a folha pronta pro cliente. Então assim, ó, outra dica. Caso você faz nesse formato, entrega a folha pronta pro cliente com adesivo redondo, com formato de estrela, decoração, enfim, e ele recorta, e ele te marcar, uma dica, geralmente não compartilha, porque eu vi isso um vídeo no canal da Tiara Ney, e faz muito sentido. Então assim, tu fez o corte lá pro cliente e o cliente cortou, às vezes cortou torto. Te marcou e vai compartilhar. As pessoas vão achar que é o teu trabalho que tá torto e não que foi o cliente que fez o corte, entendeu? A diferença, então, no meu ver, se for um trabalho que tu fez, que tu se garantiu que tá bem retinho, pode ser quadrado, pode ser redondo, pode ser formato que for, você compartilha. Se não, você deixa, na minha opinião. Claro que vai muito da questão de vocês aí, tá? Falando a minha experiência para comparação, mas como diz o ditado, cada caso é um caso, né? Então, vamos lá. Assim, ó, os adesivos aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem a impressão, ó. Então, assim, a questão do tamanho do adesivo e espaçamento da folha. Eu trabalho com 3, 4 e 5 centímetros, geralmente. Caso algum cliente peça algum tamanho diferente, eu faço o orçamento e passo para ele. Mas, geralmente, tamanhos maiores, por exemplo, 7 centímetros já não compensa, 8 centímetros, a não ser que seja lacres, né? Mas, se for adesivo simplesinho assim, acima de 5 centímetros já não compensa para o cliente e nem para a gente fazer. Porque, por exemplo, aqui, ó, 7 centímetros numa folha A4. Para quem tem máquina de corte, vai dar 7 e 14, tu já não vai conseguir fazer o outro, porque já não vai dar o 21, tu não vai conseguir aproveitar o 100% da folha, certo? A não ser que seja quadrado, né? Mas aí tu vai ter que ter uma impressora que imprime sem borda e tal. Então, ó, 7 e 14, 21, 28. Vai dar 8 adesivos por folha. Por caso de 2 centímetros a mais, vamos dizer assim, você poderia fazer 15 adesivos num D5. Então, vale mais a pena você explicar isso para o cliente e não fazer, porque não compensa para você fazer e nem para ele pagar pelo trabalho, porque vai dar muito mais caro, certo? Outra coisa assim, ó, vocês vão ver que tem um espaço bem grande sobrando entre os adesivos aqui. O que acontece? Quando você faz o corte, seja na plotter, seja na silhouette, na banner cut, na scan cut, eu não sei quantos modelos a marca tem aqui, faz a depilação do adesivo. Já falei isso no começo do vídeo, mas eu vou falar de novo. Tira o excesso. Por quê? Porque assim, aqui o cliente vai vir, ele vai simplesmente pegar o adesivo e vai levantar, ó. Ele não tem aquela outra parte sobrando do adesivo. O que acontece? Ah, fiz o corte do adesivo, mandei sem fazer depilação. Chegou lá, o cliente foi tirar o adesivo não saiu, rasgou, a máquina não cortou direito. Porque por mais que você faça a calibração da folha, da máquina na hora de fazer o corte, com a pressão certa, enfim, a velocidade certa, é 90% de certeza
que vai dar a diferença na hora de cortar os adesivos. Então essa questão de fazer a depilação é meio que uma certeza para você saber que ficou bem feito o trabalho. Então assim, pode ser que tu fez a testa lá e cortou a primeira folha. Cortou tudo certinho, mas na segunda, esse adesivo aqui vai ficar sem cortar, aquele outro vai ficar grudado, entende? Não que ele fique sem cortar, mas não vai sair o liner da folha, porque cada folha é diferente, cada quantidade de cola é diferente. Às vezes a folha pode ficar um pouquinho levantada e não sair o corte certo, então entende? São muitas questões que variam. Outra coisa, calcula sempre deixando um espaço grande entre os adesivos, para ficar mais fácil de você fazer a depilação. Porque, por exemplo, assim, ó, vamos pegar esse quadrado aqui que é mais fácil de ver. Se eu tivesse colocado esse adesivo aqui bem encostadinho aqui e fosse fazer a depilação, o adesivo ia rasgar, o plastiquinho, o papel ia rasgar, não ia ser fácil de tu fazer. Então, às vezes, vale mais a pena assim, ó, você fazer menos adesivos em uma folha. Por exemplo, aqui, ó. Se eu quisesse juntar bem eles aqui, eu conseguia colocar uma fileira aqui e uma fileira aqui, certo? Mas o que acontece? Eu ia sofrer muito, eu ia perder material, porque ia rasgar, porque não ia cortar, então, entende? Não vale a pena. Eu fiz isso no começo do ano, então eu fui aprendendo com o erro, fiz etiqueta escolar. Eu quis aproveitar muito a folha, não deu certo. Tive que fazer, no caso, meio que na mara, pra mim não tomar prejuízo, porque eu tinha feito o preço dos kits já tudo certinho. Então, assim, ó, ano que vem, vou trabalhar com espaçamento maior. Aí você repassa pro cliente, por exemplo, assim, ó. Vou dar um exemplo do meu kit aqui, ó. Esses aqui são kits com 100 adesivos, que eu irei a conta, porque assim, ó, se aqui vai 24 numa folha e aqui vai 24, vai fechar 98 adesivos. Deixa eu fazer de cabeça a conta aqui pra mim, não, vai fechar 96. 20, 40, 60, 80, 4, 8, 2, vai dar 96 adesivos, cada folha. Então já faltou 4 pros 100, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma folha a mais. Então, pra mim aproveitar, eu vou dar de brinde esses aqui. Mas fica a dica pra vocês. Então não coloca lá 110 adesivos, eu deveria ter colocado assim, 96 adesivos. Que é um erro que eu não corrigi, eu já percebi no caso, só não corrigi no anúncio, entendeu? Aí assim, ó, porque o que acontece? O cálculo que eu fiz foi para 4 folhas que eu usei. Cobrei R$40 cada um, são 80. Esse aqui já é prejuízo para mim, porque já saiu do orçamento de 4 folhas. Claro que a gente sempre cobra um pouquinho a mais, para não ter perigo de tomar tanto prejuízo, né? Mas foi um erro de cálculo meu, entendeu? A questão de laminação para adesivos e papéis que eu uso. Eu tenho papel fosco aqui, mas o adesivo eu sempre faço no gloss. Então, geralmente eu prefiro ocupar para adesivo gloss 130 ou 135 gramas. Tanto faz, Masterprint, tem Color X, alguma coisa assim, se eu não me engano, que tem... Não, X Color, a outra marca de adesivo. Isso vai variar de como você vai se adaptar aí para a questão do que você usa. Então, entende? Pode ser que você prefira trabalhar com uma marca e eu trabalhar com outra. Quando é adesivo assim para unboxing ou envio de produtos em si, eu não faço a laminação, porque não compensa, sai muito caro. E também vai passar um valor caro para o cliente por uma coisa que provavelmente é assim, ó, ele vai colocar num potinho, vai lacrar alguma coisa com ele. Quando a pessoa que comprou o produto dele abrir, vai jogar fora. Então não vale a pena passar um valor muito caro para ele. Cara, se for etiqueta escolar, que tem que ficar no caderno, for alguma coisa assim com maior durabilidade, você tem que laminar. Mas quando é adesivo assim, simplesinho, não tem a questão de laminar. Para mim, pelo menos, não tem necessidade. E eu conheço pessoas também que eu já conversei com, por exemplo, a Isme, do Estúdio Isme, que ela também não faz a laminação, porque é uma coisa assim meio que de necessidade, né? E o papel gloss ou o fosco, sendo fotográfico, ele já tem uma camada protetora, então tu pode respingar um pouquinho de água aqui que não vai estragar. Questão de corte, de máquinas, assim, eu não vou indicar muito, porque assim, ó, eu tenho uma plotter Jinka, é a Kelter P721, se eu não me engano. Ela é mira laser, mas eu sei que tem máquinas com câmera, que faz o alinhamento com câmera, que são do mesmo preço, que são melhores que a minha. Na época que eu comprei, eu não sabia, então eu não vou indicar a questão de máquina por essa questão. Eu vejo bastante gente usando a Silhouette, tem gente que reclama, tem gente que não reclama. Mas, no meu ver, se você tem ideia de comprar uma plotter, vai lá e dá uma olhadinha no canal do CV Dicas Brasil, que eu não lembro o nome do dono do canal, ou da Print Art, ou Minha Gráfica Rápida, que é o Marcelo Giovanelli, se eu não me engano. Que eles falam bastante sobre essa questão. Até que ponto compensa vocês fazerem adesivo? Por exemplo, assim, aqui eu faço 100 ou 200 adesivos. Vamos dizer assim, vamos arredondar o número para ficar mais fácil. Passou de 200, eu terceirizo. Eu mando terceirizar na Zap. Que para mim compensa mais e para o cliente também. Por exemplo, ó, vamos colocar aqui que fosse 100 adesivos, eu cobrei R$40 o cento, né? Então, 40 vezes 10, que no caso 100 vezes 10 para fechar 1.000, daria R$400, certo?
Na Zap eu mando fazer 1.000 por 180, é o valor que eu cobro, então entende? Aqui foi porque a cliente preferiu não fazer muito mesmo, mas geralmente tanto adesivos quanto cartão de visitas, quando é quantidade, eu terceirizo. A questão do envio. Embala eles, corta bonitinho. Se tu vai fazer a depilação, então tira o excesso de folha que vai sobrar, porque vai sobrar. Coloca uma folhinha mais dura por baixo, para ficar bacana o envio também, para não chegar torto pro cliente. A questão da resolução da tinta, essa aqui eu faço na G500 e na Canon G510. Então essa aqui eu joguei, como o logo não era meu, o número aqui embaixo não tava bacana. Eu joguei qualidade alta para conseguir pegar bem a questão do número da cliente na logo. Mas dá tranquilo para vocês fazerem ele na qualidade padrão no papel fotográfico, fica bem legal, beleza? Pessoal, eu acho que a questão de adesivos era isso. Assim, foi um vídeo que surgiu meio que no improviso assim do nada. Eu achei legal fazer separado aqui para vocês, como eu tinha os adesivos cortados, para falar algumas experiências, algumas coisas que eu tive, que eu percebi que dá para fazer diferente, que ninguém falava sobre isso no YouTube. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Quero pedir novamente, deixa o like, se inscreve no canal e, se possível, se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aqui, que isso ajuda bastante a engajar o canal e o YouTube entender que isso é um conteúdo relevante e indicar para outras pessoas também.